Olá, meu nome é Paulo, eu moro na Coreia do Sul há mais de um ano. Resumidamente, eu conheci mais da cultura coreana em 2019, quando eu comecei a namorar uma mulher com descendência japonesa e coreana. E aí, pela primeira vez em 2022 eu vim para a Coreia do Sul, e aí em 2023 eu vim em definitivo para ficar aqui por mais tempo. Nesse tempo eu conheci bastante da cultura coreana e nesse vídeo eu quero falar rapidamente aqui sobre duas questões que falam muito da Coreia do Sul nas redes sociais e que há muitas mentiras e exageros sobre essas questões que ao longo dos anos foi difundida na internet por muitos brasileiros e brasileiras ou que vieram para cá ou que estão no Brasil, mas que leem muitas coisas na internet sobre a Coreia do Sul. Inicialmente, há muitas mentiras e exageros contados sobre a Coreia do Sul e a Ásia em geral. Muitas mentiras, muitas dessas mentiras e coisas aumentadas eu pude ver claramente ao vir morar na Coreia do Sul e também com toda a experiência que minha namorada tinha morando na Coreia do Sul e tendo descendência japonesa coreana. Eu quero falar então nesse vídeo sobre padrões de beleza da Coreia, focar em dois, que é cirurgia plástica e magreza. Há muitas coisas distorcidas faladas sobre esses dois pontos dos padrões de beleza da Coreia. A primeira coisa a destacar é que não é a maioria das coreanas que seguem os padrões de beleza da Coreia. Não são a maioria que segue. Isso é um fato comprovado. E uma das coisas mais fáceis de comprovar isso é andar pelas ruas da Coreia e observar as coreanas. Nem toda coreana fez cirurgia plástica, a maioria das coreanas não fizeram cirurgia plástica, nem toda coreana é magérrima, a maioria das coreanas não são magérrimas, a maioria das coreanas tem corpos normais, dá para ver claramente por essas mulheres passando aqui, embora a visão do celular não seja uma visão exatamente real, dá para ter uma noção, mas a forma bem fácil de comprovar isso é vir à Coreia, andar pelas ruas da Coreia e ver que a maioria das coreanas tem peso normal, tem corpo normal e não são extremamente magérrimas do jeito que se falam nas redes sociais. Isso de ser magérrima se restringe mais às artistas da Coreia do Sul, porque artista é um mundo à parte, em qualquer lugar do mundo a vida de artista é um mundo à parte, um mundo onde a maioria das pessoas não vive, não atinge, porém a população real, que é o povo que está nas ruas, que trabalha, que estuda, etc., não seguem os padrões de magreza ou de beleza impostos pela mídia ou pelo mundo artístico. E eu quero falar especificamente sobre dois, que é a cirurgia plástica. Primeiramente, a última pesquisa feita aqui na Coreia do Sul, agora em 2024, janeiro de 2024, eu vou pôr aqui nesse vídeo o site em coreano, quem quiser pode ler traduzido pelo Google Tradutor. O site é em coreano, onde foi feita uma pesquisa por um jornal, e isso também eu já verifiquei em outros jornais, em outras fontes de mídia confiáveis. E aí foi feito um estudo sobre o percentual de cirurgia da Coreia do Sul e os países onde tem mais cirurgias no mundo. E para informação, é claro que o Brasil está em terceiro lugar. Então, entre os países do mundo, o Brasil está em terceiro lugar dentre os países com mais cirurgia plástica. A Coreia fica em primeiro lugar. E isso de ficar em primeiro lugar não significa que a quantidade de cirurgias seja maior do mundo. Isso porque, se comparando ao Brasil, a Coreia ela tem menos da metade da população do Brasil. A Coreia, pelo último censo em 2022, ela tinha 52 milhões de habitantes em média. E aí nessa pesquisa ficou comprovado que 25% das coreanas nos últimos anos, entre 19 e 29 anos, fizeram cirurgia plástica. Então, nos últimos anos, é comprovado que apenas 25% das coreanas fizeram cirurgia plástica. E aí, dentre um número de 52 milhões de habitantes, isso representa em média 12 milhões de pessoas. Então, não são então, embora seja um número muito alto, 12 milhões, não é a maioria.
E a forma como essas pessoas que falam da Coreia coloca é como se todas as coreanas fizessem cirurgia plástica. Então, na verdade, não é assim. Foi comprovado, não é a primeira vez que isso é comprovado aqui na Coreia, eu já vi notícias. Minha namorada também já tinha falado disso, que não são todas coreanas que fazem cirurgia plástica. E aí foi comprovado nessa pesquisa que apenas 25%. E dentre esses 25%, as cirurgias que foram analisadas e pesquisadas e contabilizadas são cirurgias de pálpebra dupla, e cirurgia de nariz e cirurgia de rosto, que são as mais comuns. E aí, embora seja um número alto, não é a maioria. Então dizer que a Coreia é extremamente focada em cirurgia plástica e que todas as coreanas fazem cirurgia plástica ou têm beleza por causa de cirurgia plástica é uma mentira. É uma mentira, um exagero. A maioria das coreanas não fazem cirurgias plásticas e grande parte delas são bonitas naturalmente. As asiáticas, elas são naturalmente bonitas. E aí não é por causa de cirurgia plástica. Dizer que a maioria das coreanas são bonitas por causa de cirurgia plástica é uma mentira. E dizer que a cirurgia plástica na Coreia existe de forma opressora e dominante também não é verdade. Porque conforme foi comprovado, 25% fazem cirurgia plástica, então 75% das coreanas nunca fizeram cirurgia plástica e provavelmente nunca vão fazer. Porque certos números eles seguem tendências. Essa pesquisa ela inclui dados de vários anos. E aí é comprovado que de fato a maioria das coreanas não fazem cirurgia plástica. Então não é algo assim terrivelmente como é colocado por algumas influências nas redes sociais. Porque, como eu disse, ao longo dos anos foi feita uma narrativa errada sobre a Coreia, contando-se muitas mentiras ou aumentando muitas coisas. Então, eu já coloquei aqui, vou colocar novamente o site onde foi feita essa pesquisa e vou pôr também o link no comentário fixado aqui desse vídeo, para quem está vendo pelo YouTube. E quem estiver vendo por outras mídias que eu postar, só me pedir o link que eu mostro. Ok. Explicando então as cirurgias plásticas, eu vou falar também sobre o outro padrão que se fala muito na Coreia, que é a magreza. Muitos falam como se o padrão dos corpos das coreanas fossem extremamente magros, exageradamente magros, ou como se todas as coreanas fossem magérrimas. A forma como se coloca é como se todas as coreanas fossem magérrimas. E voltando um pouco, incluindo também a cirurgia, essas pessoas que falam sobre o padrão de beleza da Coreia, elas não falam que não é a maioria. Eu nunca vi, pode até ter, mas eu nunca vi uma dessas influências que fala sobre padrão de beleza da Coreia dizer que não é a maioria que segue, dizer que não é a maioria das coreanas que fazem cirurgia plástica. A forma como elas colocam é como se todas as coreanas fizessem cirurgia plástica e todas as coreanas fossem magras, e esse padrão de magreza fosse uma imposição de uma forma tão exagerada e opressora da Coreia do Sul, quando na verdade não é assim. Então, falando sobre esse padrão de magreza, é muito fácil perceber ao andar nas ruas da Coreia que nem toda coreana e que a maioria das coreanas não são magérrimas. Não são magérrimas do jeito que falam nas redes sociais. Eu já ouvi até dizer que tem que caber numa folha de A4, é o padrão. Esse padrão ele até existe, mas ele é no meio artístico apenas e seguido apenas por uma parte das coreanas. Porque a maioria das coreanas elas têm corpos comuns, não são magérrimas, dá para perceber aqui pelo vídeo. Embora o vídeo nem sempre represente a realidade, mas é fácil perceber ao andar pelas ruas da Coreia que a maioria das coreanas não são magérrimas e têm corpos normais. Uma magreza natural, porque é comprovado cientificamente que geneticamente as asiáticas elas são magras. A maioria das asiáticas são magras naturalmente. E é isso que a gente vê na Coreia do Sul, a maioria sendo magra de forma natural. Não sendo magérrimas, extremamente magérrimas, a ponto de ver o osso, a ponto de só ter pele e osso, como se fala. Também é fácil perceber de forma anatômica, observar uma pessoa que é magra por desnutrição, por exemplo, por desnutrição, que não se alimenta bem,
É fácil perceber quando uma pessoa é assim, porque você percebe que os ossos estão expostos, praticamente colados na pele. Então existe sim forma de observar uma pessoa e ver que ela é magra de forma não natural, ou seja, porque ela não está se alimentando de forma correta, como acontece com muitas artistas. Muitas artistas ela tem uma alimentação muito restrita. E aí você percebe que a magreza dela é muito exagerada e é em consequência da desnutrição. Mas isso não é assim com a maioria das mulheres coreanas ao olhar nas ruas. Muitas são magras naturalmente e muitas nem são assim exageradamente magras. De fato também há poucas mulheres que são mais cheinhas. A maioria são de fato magras, só que uma magreza natural, não uma magreza exagerada para manter um padrão de magreza extremamente opressor, como se dizem nas redes sociais. Então assim, as artistas sim seguem um padrão de beleza, isso faz parte da profissão. Muita gente que critica artista, com certeza não gostaria de uma artista gorda. Com certeza não gostaria de um artista gordo, de um cantor gordo, de um cantor feio, porque o que move o mundo artístico é justamente a beleza. Eu tenho certeza que muitas das atrizes do mundo todo, muitas das cantoras, das atrizes do mundo todo, não teriam a quantidade de fãs que tem se fossem pessoas gordas ou feias. Porque infelizmente isso é uma realidade. Artista, ele tem que ser bonito e ele tem que ter um corpo perfeito e talentoso. Isso para ator, atriz, cantor, cantora. Eu sigo um exemplo, e eu falo assim um exemplo claro. Com certeza esses artistas famosos aí, BTS, NCT, Twice, onde são artistas famosos aqui da Coreia. E não só da Coreia, eu também venho falar aqui, por exemplo, de Backstreet Boys, de Menudos, para quem é mais da geração antiga. Com certeza esses artistas não fariam tanto sucesso se não fossem bonitos, se não tivesse beleza, se não tivesse uma boa aparência ou corpos bonitos. Com certeza não fariam tanto de sucesso que faz se não fossem bonitos assim. Então assim, o mundo artístico ele pende para esse lado da beleza forçada e da beleza exagerada. Essa é a desvantagem de ser um artista. E aí, aqui na Coreia, não é diferente, como em qualquer lugar do mundo, porém não são todos que seguem o padrão de beleza desses artistas. Assim como não são todas brasileiras que seguem o padrão de beleza, por exemplo, das atrizes globais, das modelos como Gisele Bündchen. Não são todas que seguem padrões de belezas como a da Anitta, etc, etc, etc. Então, da mesma forma aqui na Coreia, não são todas e nem a maioria que seguem esses padrões. A maioria vive suas vidas normais, fugindo desses padrões. Às vezes, algumas podem até sofrer devido à imposição desses padrões, mas não são todas. Porém, mesmo assim, elas seguem a vida delas sem precisar seguir esses padrões e sem seguir esses padrões. Principalmente ultimamente, onde as mulheres aqui da Coreia, e eu acho que do mundo todo, têm escolhido viver a vida delas da forma como elas querem, sem se importarem com padrões de belezas ou com imposições da cultura. Porque muitas vezes a cultura coreana lá da antiguidade, que não predomina em sua totalidade nos dias de hoje, ela tinha algumas coisas que eram prejudiciais, principalmente para as mulheres. E aí, essas partes da cultura que são prejudiciais para as mulheres, muitas coreanas estão têm rejeitado e não têm vivido mais de acordo com esses padrões tradicionais prejudiciais para elas. É meio que uma revolução das mulheres para não seguirem esses padrões daquilo que é prejudicial para elas. E isso é um fenômeno aqui na Coreia do Sul e em vários lugares do mundo. E é um fenômeno natural, porque ultimamente as mulheres têm despertado mais para cuidarem de si, para se desenvolverem profissionalmente, intelectualmente, e não têm sido mais tão dependentes
de homens ou de padrões culturais, etc, etc. Isso é uma mudança bem clara aqui na Coreia do Sul e em vários lugares do mundo, onde infelizmente ainda predominam homens machistas que não apoiam a independência da mulher. E é por isso que muitas vertentes do feminismo têm ganhado força, porque justamente muitos homens não reconhecem ou valorizam as mulheres. Não são todos, é claro, mas infelizmente muitos homens ainda são assim, em qualquer lugar do mundo. E aí as mulheres, elas não têm aceitado viver de acordo com esses padrões e querem uma vida igualitária e justa, porque isso é o correto para elas. E é algo assim que eu apoio bastante, a mulher buscar sua independência, buscar estudar, ser independente, ter o seu trabalho, o seu dinheiro, e não aceitar padrões que acabam prejudicando a vida delas. E isso é algo que tem acontecido muito forte aqui na Coreia do Sul e isso envolve esses padrões de beleza que eu citei aqui. E outra coisa é que as mulheres que fazem cirurgia não são exatamente porque elas são oprimidas ou elas são obrigadas. Elas fazem porque de alguma forma elas querem se sentir melhor com o corpo delas. Às vezes não está feliz com o nariz ou com os olhos ou com o queixo, e aí naturalmente vai lá e faz uma cirurgia. Isso é comum, isso é normal, muitas mulheres são assim. Inclusive no Brasil tem muita cirurgia de botox e muita cirurgia de glúteos e de seios, mas não se fala tanto nisso. E aí para o Brasil é algo normal, só que aí para a Coreia muitas pessoas acabam condenando e julgando por coisas que acontecem no Brasil também. E ainda sobre cirurgia plástica, uma coisa importante a se ressaltar é que aqui na Coreia tem sim bastante propaganda de cirurgia plástica, mas isso é porque é permitido e incentivado pelo governo. O governo ele permite que existam esse tipo de propaganda, porque é algo regulado e bem controlado. É claro que às vezes acontece algum problema, como erro médico, mas na maior parte do tempo é bem regulado e bem fiscalizado isso aqui na Coreia e é permitida a divulgação. Porém, eu não sei se muita gente sabe, no Brasil não é permitido a divulgação em massa de cirurgia. Por isso é que não tem essa divulgação. Eu tenho certeza que se a Anvisa e outros órgãos liberassem a divulgação em massa de divulgação de cirurgia plástica no Brasil, em cada esquina, em cada comércio ia ter lá os cartazes divulgando cirurgia de seios, cirurgia de glúteos, cirurgia de botox, etc, etc, etc. Mas no Brasil existe essa regulação. Porém aqui na Coreia essa regulação ela não é tão rígida em relação à divulgação. Por isso é que aqui é muito comum a gente ver em vários locais divulgação de cirurgia plástica. É por isso, não é porque é algo assim em que é imposto a todos. Não é assim. E confirmando novamente, eu não sei se eu falei, mas eu vou repetir. A grande parte das cirurgias na Coreia do Sul não são feitas por coreanas, são feitas por estrangeiras. Devido ao preço e ao profissionalismo que a Coreia do Sul tem nesse ramo de cirurgia, muitas estrangeiras vêm para cá fazer cirurgia. Por isso que a taxa da Coreia é muito alta e por isso que ela está em primeiro lugar. Não só porque as coreanas fazem cirurgias, mas porque também muitas estrangeiras vêm fazer cirurgia aqui na Coreia do Sul. Então não é só a Coreia, são estrangeiras também que vêm para cá fazer cirurgia. E aí, ressaltando também, como eu falei, o Brasil está em terceiro lugar, mas eu não vejo ninguém atacando o Brasil, condenando o Brasil, dizendo que o Brasil é exagerado em cirurgia plástica. É apenas a Coreia. E aí é uma questão assim insensata, muita insensatez de muitas dessas pessoas influências que falam isso da Coreia do Sul sem se atentar a esses detalhes
e sem pedir também para que os seus seguidores não generalizem a Coreia. Porque ultimamente algo que tem acontecido na Coreia do Sul também é a generalização. Muita gente generaliza a Coreia como se todos os coreanos fizessem determinada coisa, todos os coreanos fossem de determinado jeito, etc, etc. Quando na verdade, para ser sensato, ninguém deve generalizar nenhum povo, nenhuma nação e em nenhuma situação. Então assim, não deve haver generalização em nenhuma situação e nem referente a nenhum povo ou qualquer nação. E aí muita gente, infelizmente, fazem isso sobre a Coreia do Sul, julgam, condenam, atacam a Coreia do Sul e o povo coreano, generalizando e muitas vezes atacando por coisas que também acontecem muito fortemente no Brasil. Então é isso, essas explicações que eu queria dar sobre cirurgia plástica e padrão de magreza e padrão de beleza aqui na Coreia do Sul. Não são todos que seguem os padrões, não são todas que seguem os padrões, não são todas coreanas que fazem cirurgia plástica, não é a maioria das coreanas que fazem cirurgia plástica, não são todas que são magras, não é a maioria das coreanas que são magérrimas, na verdade. Não são magras, muitas são magras, naturalmente magras, mas não são todas que são magérrimas do jeito que alguns falam nas redes sociais. Então é isso. Obrigado por assistir. Esse foi um vídeo aqui. Eu estou atualmente na Universidade Dongguk, que fica aqui em Seul, na Coreia do Sul. Então é isso. Obrigado por assistir. Então não generalize a Coreia do Sul. Sempre que alguém falar algo sobre a Coreia do Sul de forma generalizada, tipo assim, os coreanos fazem isso, os coreanos fazem aquilo, os coreanos são assim, os coreanos são desse jeito, os coreanos são desse jeito, não acredite, porque isso é generalização e generalizar errado, porque nem todas as pessoas fazem determinada coisa e nem todas as pessoas são de determinado jeito. Assim como eu falei, nem todas as coreanas e nem a maioria das coreanas fazem cirurgia plásticas, nem todas as coreanas são magérrimas, do jeito que se fala, e nem todas as coreanas seguem estritamente os padrões de belezas da Coreia, que são mais focados nos artistas e nas artistas coreanas. Então é isso. E isso é facilmente comprovado ao andar pelas ruas da Coreia e escolher ser sensato, porque tem dessas influências que moram na Coreia, andam pelas ruas da Coreia, vê isso somente em relação ao padrão de magreza, mas não falam desses detalhes nas redes sociais. Colocam como se todas as coreanas fossem extremamente magras, todos buscassem um padrão extremamente magras, ou todas fizessem cirurgia de forma exagerada, quando na verdade não é assim. E isso é facilmente comprovado ao viver na Coreia do Sul e andar rapidinho pelas ruas da Coreia. É isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.